Olá, estudantes do estado do Paraná, do Brasil e do mundo. Bem-vindo à aula de Geografia para a primeira série do Ensino Médio do programa Aula Paraná. E nossa aula de hoje está show de bola porque nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura geológica do nosso planeta, vamos falar um pouquinho sobre o processo de formação do nosso planeta, teorias de placas tectônicas. E para isso tudo ficar um pouco mais claro para você, confere na tela os objetivos, Identificar fenômenos originados no interior da Terra e suas consequências e a classificação da história geológica do nosso planeta. Perceba só a quantidade de conteúdos que serão trabalhados na aula de hoje. E para você que está acompanhando essa aula em casa, é fundamental que você tenha caderno, caneta, lápis e borracha para realizar as anotações dos conteúdos que serão apresentados aqui na aula de hoje. E agora a gente vai rever alguns conceitos básicos para o entendimento dos conteúdos que serão apresentados na aula de hoje. E para isso eu trago para você alguns questionamentos. Olha na tela, Como percebemos as forças provenientes do interior do planeta Terra na superfície? Então, como que a gente consegue perceber essas forças que existem no interior do nosso planeta na superfície terrestre? Existem formas de a gente perceber isso? De que forma que você pode perceber esses fenômenos na superfície terrestre? E ainda a segunda perguntinha, história geológica e história da humanidade são sinônimos? Quando eu estou falando da história geológica, eu estou falando da história da humanidade ou são coisas distintas? Pensa um pouquinho nisso durante a nossa aula. E agora a gente vai ver aqui que o nosso planeta e o nosso sistema solar se formou aproximadamente 4,7 bilhões de anos atrás. E a teoria científica mais aceita é a teoria da nebulosa solar, que conforme você pode observar aqui na tela, ela afirma que inicialmente essa teoria da nebulosa solar, ela representa o processo de formação do sistema solar, aonde uma série de elementos passaram a se movimentar em forma circular e a partir do momento que elas foram se atraindo, a força de gravidade de todos esses astros passaram a resultar no processo de formação do Sol e os remanescentes resultaram no processo de formação dos planetas que nós temos no nosso sistema solar. E ainda que inicialmente a Terra era uma grande bola incandescente, em função da grande quantidade de energia que existia nessa nebulosa solar, e essa grande bola de fogo, essa grande bola incandescente, ela foi se resfriando, dando origem à crosta do nosso planeta. E ao longo da história do nosso planeta, vários fenômenos foram acontecendo. Nós tivemos, por exemplo, formação da atmosfera, como você pode ver aqui, que contribuiu para o resfriamento da crosta terrestre. Além de contribuir para a redução das temperaturas da crosta terrestre, a atmosfera também ela tem a função de proteger o nosso planeta contra elementos que possam estar vindo do universo e venham a se colidir com o nosso planeta. Quando você olha uma estrela cadente, o que você está vendo na verdade? Um fragmento rochoso que adentrou a atmosfera, porém a atmosfera protegeu o nosso planeta e fez com que esse fragmento rochoso ele viesse a se destruir, viesse a se desintegrar no processo de entrada no nosso planeta. Então, é importante você ter isso claro e também saber que o nosso planeta ele encontra-se dividido em camadas, conforme você pode visualizar aqui na tela. Nós temos várias subcamadas, das quais nós podemos destacar a crosta terrestre, que é a camada rochosa sólida do nosso planeta, o manto terrestre, que é essa camada de material rochoso em temperaturas extremamente elevadas, e aí nós temos o núcleo do nosso planeta, que é a camada mais central do nosso planeta. Então essas sendo as três principais camadas. E essas camadas, por sua vez, elas podem ser subdivididas de acordo com características específicas de cada uma dessas partes, em função de temperatura, movimento ou composição química de cada uma dessas camadas. Agora que a gente já tem uma noção da formação do nosso planeta e das camadas internas dele, olha aqui na tela o nosso primeiro quiz. O manto terrestre posiciona-se abaixo da descontinuidade de Mohorovic, que fica abaixo da crosta.
É a camada de maior extensão da Terra e sua profundidade máxima alcança os 2.900 quilômetros. Essa afirmação, ela é falsa ou verdadeira? Ela está certa ou está errada? O que você acha? Vai lá! Muito bem, o que você acha? Certa ou errada? Falsa ou verdadeira? Olha lá na tela a resposta, ela é verdadeira. Essa afirmação aqui ela está certa, pois o manto é a camada de maior extensão do planeta e realmente as informações contidas nesse enunciado, elas estão corretas. Agora, a gente tem que entender um pouquinho sobre a história geológica do nosso planeta. E quando a gente fala em história geológica, a gente não pode confundir com história da civilização. Pois a história de civilização ela vai tratar apenas desde o momento em que se tem registros dos primeiros seres humanos. Já a história geológica do nosso planeta, ela remete-se ao processo de formação do nosso planeta, que data de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E para isso eu trouxe algumas informações aqui para você, ó. Para organizar e melhor compreender como o processo de formação e transformação da Terra ocorreu, dividiu-se essa cadeia de acontecimentos nas chamadas eras geológicas, aonde cada era ou período é marcado por acontecimentos específicos. E essa ilustração que você vai ver do lado direito da sua tela é um gráfico que mostra para você, partindo do centro em forma espiral, o processo de formação do planeta e uma série de acontecimentos que foram ocorrendo com o passar do tempo. Então aqui nós tivemos o processo de formação do nosso planeta, resfriamento da crosta terrestre, surgimento da atmosfera, depois de alguns seres vivos aquáticos, seres vivos terrestres, dinossauros, extinção dos dinossauros, mamíferos e, por fim, o ser humano. Então esse processo todo de 4,5 bilhões de anos é dividido em eras, e essas eras, por sua vez, são subdivididas em períodos. E cada uma dessas eras, períodos marcados por acontecimentos significativos, como, por exemplo, surgimento e extinção de animais, resfriamento da crosta terrestre, surgimento da atmosfera e outras situações que poderíamos utilizar aqui como exemplos. E aqui, exemplos das eras geológicas. Período pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. E você pode visualizar que 4,6 bilhões de anos até 570 milhões de anos foi a era pré-cambriana, aonde ocorreu intensa atividade vulcânica. O período paleozoico, desenvolvimento de peixes, formação de grandes florestas e do carvão mineral. Já o período mesozoico intermediário, era dos dinossauros, separação da Pangeia, que era o megacontinente, e também o surgimento do petróleo. E o período cenozoico, que é dividido em períodos terciário e quaternário, aonde no período quaternário é onde nós temos o surgimento do ser humano. Então, na história geológica do nosso planeta, percebe-se que o ser humano ele surge lá no finalzinho, bem no final da história geológica, ou seja, o ser humano é muito recente quando comparado à história do nosso planeta. E agora que a gente já falou da formação do nosso planeta, falamos das eras e dos períodos, a gente vai perceber que a crosta terrestre, ao longo da história geológica, ela foi sofrendo uma série de transformações. E essas transformações, elas ocorreram em várias partes do nosso planeta ao longo desses 4 bilhões de anos. E é para isso
que eu trago essa imagem aqui para você com essas informações, aonde eu falo para você da teoria da deriva continental. Teoria da deriva continental é aquela proposta pelo alemão Alfred Wegener em 1912. O que Alfred Wegener dizia nessa teoria? Que todos os continentes no passado geológico formavam um único continente chamado Pangeia. E que esse megacontinente chamado Pangeia, em função de processos provenientes do interior do planeta, foram lentamente se separando. E esse processo de lenta separação resultou na formação dos atuais continentes. Isso fica claro quando você observa essa ilustração aqui, ó, que traz para você a Pangeia, que lentamente foi se fragmentando, foi se dividindo, foi se separando, a ponto de resultar na atual configuração que nós temos dos continentes. E como que Alfred Wegener chegou a essa constatação? A partir de evidências que ele encontrou entre a costa litorânea da América do Sul e a África. Então ele começou a observar que a América do Sul e o continente africano pareciam se encaixar. Não bastante essa questão de visualização, dessa percepção física, ele se dirigiu a essas localidades e realizou estudos e buscou evidências que mostravam que os mesmos fósseis encontrados no continente africano estavam presentes também na região da América do Sul. E também outras áreas como África, Índia, Antártida, ele passou a encontrar similaridades. Então ele começou a encontrar coisas que ele encontrava tanto na África quanto na América do Sul. Porém, como esses continentes se encontram-se atualmente a milhares de quilômetros de distância, isso levou a ele a conclusão de que esses continentes, em algum momento da história, estavam próximos. Não bastante essas constatações físicas, ele agregou à sua teoria os fenômenos que ocorrem no interior do planeta. O fato de tremores, abalos sísmicos, essas movimentações, essas forças provenientes do interior do planeta, elas também se apresentarem na superfície terrestre. E essa apresentação desses fenômenos na superfície terrestre, resultando no processo lento de separação dos continentes. E agora que a gente falou um pouquinho de Alfred Wegener, a gente caracterizou um pouquinho a teoria que ele propôs da deriva continental, vamos para o nosso quiz. Acompanha na tela, ó. Indique a alternativa correta sobre a teoria da deriva continental. Letra A. Afirma que todos os continentes são derivados de um substrato magmático. Letra B. Afirma que, no passado, todos os continentes formavam apenas uma única porção de terra. Ou letra C. É um sistema de classificação dos continentes. O que você acha? Letra A, letra B ou letra C? Vai lá! Muito bem, letra A, letra B ou letra C? Qual das alternativas você indicou? Vamos lá, ó. Letra B é a afirmativa correta. Afirma que no passado todos os continentes formavam apenas uma única porção de terra, denominada de Pangeia. Agora que a gente já falou sobre Pangeia, já falamos sobre a história geológica do nosso planeta, sobre a classificação das eras geológicas, a gente vai falar sobre um fenômeno chamado de vulcanismo. E o vulcanismo ele tem um papel fundamental na formação da crosta terrestre.
Quando a gente fala em vulcões, nós temos que saber que o magma que encontra-se no interior do planeta, ele encontra-se submetido a elevadas temperaturas. E que como ele encontra-se preso, pois a crosta terrestre não permite que ele saia, ele começa a exercer uma pressão sobre a crosta terrestre. E o magma vai tentar achar um ponto da crosta terrestre que seja mais fácil, que seja mais frágil. E a partir do momento que ele encontra esse ponto mais frágil, ele vai extravasar por esse ponto. E aí nós vamos ter as erupções vulcânicas, que classicamente são associadas à imagem que você vai ver do lado esquerdo da sua tela, onde nós temos aqui um vulcão em erupção, onde ele está entrando em erupção. Porém, a imagem da direita, que também é de um vulcão que não está ativo. Então, todo o material rochoso, todo o material que está aqui encontra-se em temperaturas muito mais baixas. O que você também tem que saber é que esse material que é expelido do vulcão nada mais é do que rocha, esse material incandescente. E essa rocha encontra-se num estado pastoso. E à medida que ela chega na superfície, que ela tem contato ou com a água ou com a atmosfera, ela vai se resfriando e vai saindo desse estado pastoso e indo para o estado físico. E nessa tela aqui, ó, você está vendo a definição do fenômeno chamado de vulcanismo, que é um fenômeno geológico que ocorre do interior da Terra para a superfície. Quando há o quê? O extravasamento do magma em forma de lava, além de gases e fumaça. Então, esse processo de liberação desse material que encontra-se no interior do planeta. E agora a gente vai para a nossa atividade mão na massa. É a hora que você que está em casa vai pegar uma série de materiais e vai construir junto com a gente aqui um vulcão. Para isso você vai precisar dos seguintes materiais. Olha na tela. Você vai precisar de uma placa grossa de papelão, que vai ser a base para a nossa maquete. Você vai precisar de argila para modelar esse vulcão, uma embalagem de filme fotográfico ou um outro tipo de copo pequeno, um corante de alimento nas cores amarela e vermelha. Você vai precisar também de vinagre, detergente líquido, tinta e pincel e também do bicarbonato de sódio. Caso você não disponha de um copo de filme fotográfico, você pode utilizar um copo descartável de pequeno porte. Então você vai procurar um copinho que você tenha e vai utilizá-lo. Como que você vai construir esse vulcão? Acompanhe aqui, ó. Você vai utilizar a argila para modelar esse vulcão sobre a base de papelão. E no topo desse vulcão você vai colocar esse copinho com a boca dele virada para cima. Você vai fazer toda a base do vulcão com argila, vai esperar que essa argila que ela seque. À medida que ela vai secando, ela vai se solidificando. E aí depois disso, após a argila secar, você vai fazer essa decoração das áreas periféricas. Vai usar tinta, lápis de cor, canetinha, tinta guache, os materiais que você tiver à sua disposição para colorir este vulcão. A partir disso, você vai colocar dentro da cratera, aquele copinho que você deixou com a boca para cima, você vai colocar 2 colheres de bicarbonato de sódio, 1 colher de detergente, 3 gotas de corante vermelho e 3 de amarelos. E após tudo isso, você vai acrescentar 1 colher de vinagre. Quando você adicionar o vinagre a esses outros elementos, algumas reações químicas vão acontecer, que vão simular a erupção vulcânica. E aí o produto final desse vulcão vai ficar muito parecido com essa imagem que você está vendo na sua tela. Aqui nós temos a liberação desse material ali da reação química que representa uma erupção vulcânica. Então essa é a atividade de mão na massa. Junte os materiais e realize ela aí na sua casa. Seguindo aqui com a nossa aula, a gente vai falar também sobre os abalos sísmicos. E o que são abalos sísmicos? Olha aqui na tela, ó. São fenômenos de vibração brusca da superfície da Terra que podem durar segundos ou minutos. Os terremotos ou os abalos sísmicos são provocados pelos movimentos na crosta terrestre, que ela é composta por enormes placas de rocha chamadas de placas tectônicas. Então a gente vai perceber que a crosta terrestre ela não é uniforme, ela é toda fragmentada. Nos pontos de encontro das placas tectônicas é onde nós temos a ocorrência das erupções vulcânicas. Porém, no centro dessas placas tectônicas, a gente vai perceber que a atividade vulcânica ela é praticamente inexistente. E que os abalos sísmicos são os movimentos que essas placas tectônicas realizam em cima do magma,
que essas placas tectônicas elas não ficam paradas. Elas estão constantemente se movimentando em função da pressão que existe no interior do planeta e da pressão que o magma exerce sobre elas. E essas placas tectônicas, se você olhar na tela agora com bastante atenção, você vai perceber como essas placas tectônicas elas estão organizadas na superfície do nosso planeta. Nós temos várias placas tectônicas, vários pontos de encontro entre essas placas tectônicas. Então, por exemplo, o Brasil e a América do Sul encontram-se sobre a placa sul-americana. Nós vamos perceber que o Brasil ele não sofre com terremotos de forma tão intensa, pois encontra-se no centro de uma placa tectônica, no centro da placa sul-americana. Se você observar aqui com bastante atenção, o território brasileiro encontra-se aqui, no centro desta placa, que é a placa sul-americana. Já a região do Chile, onde nós temos o encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca, o movimento de encontro dessas placas tectônicas é responsável pela formação da Cordilheira dos Andes. Nós vamos perceber que a placa das Filipinas com a placa do Pacífico e a placa euroasiática estão muito próximos ao território japonês, o que faz com que o Japão seja assolado com terremotos numa proporção extremamente elevada. E essas placas tectônicas que estão se movimentando sobre o magma realizam uma série de movimentos, dos quais nós podemos classificar esses movimentos em 3 categorias, onde nós temos os movimentos convergentes. Movimentos convergentes são movimentos de encontro das placas tectônicas. Se você olhar nessa primeira imagem aqui dentro do primeiro quadrado, que você vê a identificação convergentes, perceba que as setas indicam o encontro das placas tectônicas. Quer dizer o seguinte, que as placas convergentes elas estão indo de encontro umas às outras. Agora, quando a gente olha a segunda imagem, onde nós estamos falando das placas divergentes, o que a gente vai perceber? Que nas placas divergentes, elas estão se afastando umas das outras. As placas tectônicas vão lentamente se afastando. Então, nós temos as convergentes onde elas se encontram, nós temos as divergentes aonde elas se afastam. E a terceira imagem que você vai visualizar na tela são as placas conservativas. Essas placas conservativas, elas realizam movimentos de maneira lateral umas às outras. Então, essas placas elas não estão nem se afastando e nem se encontrando. Elas realizam movimentos laterais. Então, observa aqui na tela, com bastante atenção, que nós temos as placas convergentes, divergentes e as placas conservativas. E que isso está associado diretamente aos movimentos que as placas tectônicas realizam. Agora que a gente já falou sobre os movimentos das placas tectônicas, sobre os nomes desses movimentos, olha o quiz na tela para você, Os terremotos no Brasil são pouco comuns e costumam acontecer em grandes profundidades, causando menores prejuízos sociais. No entanto, a existência de eventuais tremores, a exemplo do ocorrido na Serra do Tombador, explica-se pela existência de falhas geológicas. E essa afirmativa, ela está certa ou ela está errada? Falsa ou verdadeira? O que você acha?
Muito bem, falsa ou verdadeira? A resposta vai aparecer na tela para você. Olha lá, ela é verdadeira. Conforme já foi dito aqui anteriormente, o Brasil encontra-se no centro da placa sul-americana. O que a gente falou nessa aula de hoje? Falamos sobre placas tectônicas, teoria da deriva continental e o processo também de formação do nosso planeta. Muito obrigado a você que acompanhou a nossa aula. Até a próxima aula. Forte abraço!